Ezequiel capítulo 14, e aí nós faremos a leitura, ou melhor, eu farei, os irmãos ouvirão atentamente, do versículo 6 até o versículo 15, ou 16, né? Melhor, até o 16. Do 6 ao 16, Ezequiel capítulo 14, Caleb vai projetar ali para que os irmãos possam acompanhar a leitura. Portanto, dize à casa de Israel: assim diz o Senhor Deus: convertei-vos e apartai-vos dos vossos ídolos e dai as costas a todas as vossas abominações. Porque qualquer homem da casa de Israel ou dos estrangeiros que moram em Israel, que se alienar de mim e levar os seus ídolos dentro do seu coração, e tiver tal tropeço para a iniquidade, e vier ao profeta para me consultar por meio dele, a esse eu, o Senhor, responderei por mim mesmo. Voltarei o rosto contra o tal homem, e o farei sinal e provérbio, e eliminá-lo-ei do meio do meu povo, e sabereis que eu sou o Senhor. Se o profeta for enganado e falar alguma coisa, fui eu, o Senhor, que enganei esse profeta. Estenderei a mão contra ele e o eliminarei do meio do meu povo de Israel. Ambos levarão sobre si a sua iniquidade, a iniquidade daquele que consulta. A iniquidade daquele que consulta será como a do profeta, para que a casa de Israel não se desvie mais de mim, nem mais se contamine com todas as suas transgressões. Então diz o Senhor Deus: eles serão o meu povo e eu serei o seu Deus. Veio ainda a minha palavra do Senhor dizendo: filho do homem, quando uma terra pecar contra mim, cometendo graves transgressões, estenderei a mão contra ela e tornarei instável o sustento do pão, e enviarei contra ela fome, e eliminarei dela homens e animais. Ainda que estivessem no meio dela estes 3 homens, Noé, Daniel e Jó, eles, pela sua justiça, salvariam apenas a sua própria vida, diz o Senhor Deus. Se eu fizer passar pela terra bestas feras, e elas a assolarem, que fique assolada, ninguém possa passar por ela por causa das feras. Tão certo como eu vivo, diz o Senhor Deus, ainda que esses 3 homens estivessem no meio dela, não salvariam nem a seus filhos, nem as suas filhas, só eles seriam salvos e a sua terra seria assolada. Irmãos, a partir do capítulo 8, nós vamos perceber que o profeta Ezequiel está dentro de sua casa e está ao redor dele os anciãos que foram levados cativos, que estão em Tel Abib, na Babilônia. O interessante é que quando Deus chama Ezequiel para profetizar, quando Deus chama Ezequiel para anunciar as calamidades que viriam, a sentença de Deus contra os pecadores, Deus usa Ezequiel de modelo e de exemplo. Vejam só, irmãos, Deus manda Ezequiel tirar a sua mobília de dentro de casa e montá-la nas ruas. Deus manda Ezequiel cozinhar sob estrume e comer pão de cevada cozido sob estrume, a comida mais barata, o pão de pior qualidade, cozido da pior forma possível.
para mostrar quão grande era a contaminação de Israel. O profeta é usado de exemplo para mostrar a Israel que Israel havia se contaminado. No capítulo 13, a palavra de Deus é proferida diretamente contra os sacerdotes, contra os profetas, falando de falsos profetas e falsas profetisas que se levantaram no meio do povo, falando palavras que Deus não falou, prometendo aquilo que Deus não prometeu, anunciando vida onde Deus não brotou vida, e anunciando morte onde Deus não decretou morte. E a sentença contra esses falsos profetas e falsas profetisas é severa. Mas o assunto se encerra no capítulo 13, porque no capítulo 14 a conversa de Deus já não é mais com a liderança, a conversa de Deus é contra o povo, a conversa de Deus é com a nação, porque Deus vai trazer sobre eles severa palavra nesse capítulo 14. Mas eu quero que vocês entendam em que cenário essa situação se discorre, e a partir da compreensão do cenário, nós então entenderemos quais são as lições que devem ser aplicadas em nossa vida. O cenário é de que depois de haver Deus usado Ezequiel por aproximadamente 1 ano e meio para profetizar àquele povo coisas que estavam acontecendo e coisas que haveriam de acontecer ainda, os anciãos então percebem que a sentença que Deus tem sobre eles é duríssima. Então esses anciãos, eles se reúnem ao redor de Ezequiel, mas não reúnem para oferecer tributos a Deus, irmãos. Eles não reúnem para confessar o seu pecado, para produzirem arrependimento público, como é o dever de todos nós quando caímos, confessar o nosso pecado a Deus para sermos perdoados e uns aos outros para sermos curados. Irmãos, esses anciãos se reúnem em volta de Ezequiel para erguer questionamentos a Deus. E o interessante é que eles fazem algumas perguntas interessantes a Ezequiel. Eu vou parafrasear essas perguntas dentro da minha própria capacidade, para que os irmãos entendam. Eles vão perguntar a Ezequiel, por exemplo, assim: não haveria entre os israelitas muitos inocentes, não? Deus não pode poupar a nação por causa dos inocentes que existem nela? Por acaso, se Elias, ou se Daniel, ou se Jó intercedesse por nós, será que o Senhor não nos pouparia? E a resposta de Deus para eles veio muito dura. A primeira coisa que Deus vai dizer, irmãos, pesa-nos o coração. Você está com a Bíblia aberta aí? Alguém leia o versículo 3, por favor. Versículo 3. Nós não lemos todo o capítulo, mas nós vamos aplicar aqui todo o capítulo 14. Versículo 3. Ele começa o versículo 3, no versículo 2 ele vai dizer: veio a minha palavra do Senhor. No versículo 3 ele vai se referir a Daniel, a Ezequiel, com o termo filho do homem, ou seja, filho do pó, indivíduo de natureza terrena, caída, decaída, porque são esses que o Senhor usa para a sua glória. Indivíduos de natureza terrena, sujeitos a paixões, mas com o coração quebrantado diante dele, com o coração contrito diante dele.
E ele vai olhar então para Ezequiel dizendo: filho do homem, esses homens têm ídolos erguidos no seu coração e ousam me interrogar. A primeira coisa que ele vai dizer é: eu não ouvirei aqueles cujo coração não está diante de mim. Essa é a primeira coisa que o Senhor diz a nós nessa noite, irmãos. Eu não escutarei o clamor, a súplica, a indagação, a pergunta, o questionamento daquele cujo coração não está diante de mim. Há pessoas que oram dos lábios para fora. Isaías vai dizer isso. Esse povo me louva com os lábios, mas o seu coração está distante de mim, está desviado da minha presença. No texto que nós lemos, ele fala de um povo que se alienou dele, que literalmente virou as costas para Deus. E isso nos faz pensar que é plenamente possível virar as costas para Deus e ainda permanecer no hall de membros da igreja, ainda permanecer congregando nos cultos semanais. É plenamente possível alienar-se de Deus e ainda exercer um cargo de liderança. Irmãos, é lamentável dizer, mas existem pastores alienados de Deus. Existem presbíteros alienados de Deus. Irmãos, existem músicos alienados de Deus, que tiram a mais linda melodia dos seus instrumentos, mas o coração deles não louva ao Senhor. Existem crentes que na prática são descrentes, porque estão alienados de Deus, que fazem as mais fervorosas orações, mas essas orações não passam de discurso para agradar a homens, não passam de palavras eloquentes para comover a mente dos humanos, enquanto na verdade as suas orações são mero fingimento. A palavra do Senhor foi: esses homens têm ídolos em seu coração. Eu não posso ouvi-los. Eu não darei a eles o direito de me questionar. E queridos, eu fico preocupado com isso, porque às vezes você diz: eu não sou católico apostólico romano, então esse texto não é para mim. Oh, querido, o pior de todos os ídolos erguido no coração do homem não está moldado em gesso ou porcelana. O pior de todos os ídolos não está nos altares idólatras. O pior ídolo que erguemos somos nós mesmos. É o ego, é o hedonismo, é o fazer a nossa vontade, é o satisfazer os nossos prazeres. Tem muitos de nós que colocamos a nossa própria vida no altar da nossa adoração. Irmão, por que você não tem congregado? Porque eu mereço descansar.
Irmão, por que você não tem cultuado ao Senhor? Ah, porque eu tinha uma festa de aniversário para ir, porque o meu time de futebol, eu jogo num time aí da cidade que só joga na quinta-feira à noite, eu não posso faltar ao futebol. Irmão, por que você não tem adorado ao Senhor? Ah, porque eu não gosto muito de ir naquela ou nessa igreja. Nós temos colocado a nossa vontade como razão para as nossas realizações. Oh, queridos, esse é um ídolo que Deus rejeita. Portanto, no coração do Jonas, o Jonas tem que ser destituído. No coração da Adriane, a Adriane tem que ser destituída. No coração do crente, Deus tem que ser entronizado. E a vontade de Deus tem que prevalecer. Então, já não mais vivo eu, disse Paulo, Cristo vive em mim. E esse viver que agora vivo na carne, vivo pela fé no Filho de Deus. Paulo coloca a vontade de Deus acima das suas vontades, ele coloca os planos de Deus acima dos seus planos, os interesses de Deus acima dos seus interesses, e este é o chamado de Deus para nós como crentes. Coloque o Senhor acima de tudo na sua vida. Esses homens têm ídolos em seu coração e querem me questionar. Essa foi a resposta do Senhor. Imagina você, irmãos, eu achei fantástico aquela história de quando o Billy Graham, o evangelista Billy Graham dos Estados Unidos, teve pneumonia e ele foi internado por causa dessa pneumonia, e quem o acompanhava no hospital era a sua filha. E o Billy Graham, ele se tornou um evangelista de tão alta bagatela nos Estados Unidos, que ele se tornou um consultor de governadores, do presidente. Ele era um homem que era consultado mesmo em decisões importantes. E na época houve aquele terrorismo lá contra as Torres Gêmeas, e no meio daquele caos, um dos políticos proeminentes, uma comitiva foi ao hospital onde Billy Graham estava, mas como ele não estava bem, ele não pôde atendê-los, e então sua filha foi no lugar dele falar com aquela comitiva. E a pergunta de um dos grandões lá da Assembleia, do Senado americano: por que Deus permitiu tal tragédia? Onde Deus estava quando aqueles terroristas intentaram contra a nossa nação? Nós somos uma nação cristã. E a resposta da filha de Billy Graham foi fascinante. Deus estava no mesmo lugar em que ele estava quando vocês o retiraram das escolas. Deus estava no mesmo lugar em que ele estava quando vocês proibiram a manifestação da fé em lugares públicos. Deus estava no mesmo lugar em que ele estava quando vocês o tiraram do Senado Federal, quando vocês o tiraram dos lugares públicos, dos hospitais, das escolas. Porque, queridos, começou essa ideia do Estado laico que o Brasil tem vivido, onde o nome de Deus não pode ser proferido, onde um atleta olímpico não pode disputar, porque na sua prancha tem uma imagem do Cristo. Deus foi expulso da nação, disse aquela moça, e agora vocês perguntam onde ele está? Irmãos, nós temos expulsado Deus do nosso coração, e quando a tragédia sobrevém, nós perguntamos: mas Deus?
Nós temos expulsado Deus do nosso lar, e quando nossos filhos se corrompem, nós olhamos e dizemos: mas Deus, nós expulsamos Deus do nosso trabalho. E quando as coisas dão errado lá, a gente pergunta: Deus, onde o Senhor está? Irmãos, esse povo foi parar no cativeiro porque Deus havia sido expulso da presença deles, porque Deus havia sido retirado do meio deles, porque eles ergueram ídolos em lugar do Deus verdadeiro. E nós temos erguido o pior dos ídolos, o hedonismo, a vontade humana, os prazeres humanos têm dominado a nossa carne. A segunda coisa que esse texto nos ensina é que o decreto de Deus, ele é irrevogável. Alguém, por favor, leia o versículo 14 em voz alta enquanto eu bebo água. Irmãos, eles estão assim: olha, nós precisamos sair desse cativeiro. Os que ficaram em Jerusalém estavam tão esperançosos, irmãos. Sabe qual era a esperança dos que não foram levados para o cativeiro? A esperança deles é que o Egito se levantaria para salvá-los, mas o Egito já havia caído sob o poder de Nabucodonosor, irmãos. Mas a esperança deles estava no Egito. Os anciãos intercedem pelo povo na Babilônia, perguntando: não pode Deus, por causa dos inocentes, ou até mesmo por causa de Noé, Daniel e Jó, nos livrar? E a resposta de Deus é: ainda que, porque Noé, Daniel e Jó estão no Senhor. Mas ainda que eles estivessem aí, pela sua justiça, salvariam a si mesmos apenas. O decreto de Deus é irrevogável, irmãos. Ele já havia dito desde Isaías que esse cativeiro aconteceria. Ele já havia proferido pela boca do profeta Jeremias que esse cativeiro tinha um tempo de duração, e que esse tempo era 70 anos. E que no findar desses 70 anos, se o povo se arrependesse, ele livraria esse povo da mão opressora da Babilônia. Deus já havia decretado o cativeiro. E os decretos de Deus são irrevogáveis. Mas dentro desse cenário, nos permitam, os irmãos, indagá-los sobre algumas questões relacionadas à nossa vida cotidiana. Porque assim você pode aplicar isso à sua própria vida. Você já percebeu que nós só corremos atrás daquilo que já se estragou? Irmãos, casais que se distratam tanto, 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 e depois de anos de distrato, você encontra um viúvo ou uma viúva chorando à beira do caixão e dizendo: por que eu não o tratei melhor? Agora é tarde para pedir perdão. Deus nos deu o hoje. Nós precisamos usufruir do hoje com dignidade. Nós temos uma facilidade tão grande de nos arrependermos daquilo que já se acabou. A esposa que valoriza o casamento depois que o marido já a abandonou. Os filhos
que só dão valor aos pais quando eles ou estão longe demais para socorrê-los, ou estão na eternidade. Você já percebeu que o pai morto é o melhor pai do mundo? O pai morto é maravilhoso, né, irmãos? Porque quando a gente olha para a foto de um pai morto, a gente começa a lembrar: nossa, como meu pai gostava de me colocar no ombro quando eu era criança e me carregar de cavalinho. Nossa, como meu pai era bom. O meu pai era aquele que não media esforços para entrar no carro e ir me buscar no trabalho ou na escola quando estava aquele temporal e não me deixava sofrer pelas ruas. Eu acho interessante, a minha filha passou por essa experiência lá no Espírito Santo, irmãos, aquele temporal caindo às 7 horas da manhã e ela chega do lado de fora, ela vê aquele temporal, ela tem que estar a 10 quilômetros ou 12 quilômetros dali para trabalhar. Ela vai lá nos colegas de residência. O que eu faço agora? Eles olham para ela e dizem assim: como assim? Está chovendo demais, não tem jeito. Como é que eu vou chegar lá? Eles olharam para ela e disseram assim: do mesmo jeito que você chega todo dia, vai para o ponto de ônibus, espera o ônibus. Mas na chuva? Sim, na chuva. Ela diz: meu Deus, se o meu pai tivesse aqui, ele me levava na porta. Aí ela me manda uma mensagem: senti saudades. Sabe qual é a resposta que eu dou a ela nessas horas, irmãos? Ainda bem que eu estou aqui, para que você possa dizer que está com saudades, porque daqui uns dias não estarei mais. Nós damos valor àquilo que perdemos. Deus deu a esse povo a terra que mana leite e mel. Deus deu a eles a sua presença. Deus os livrou, Deus os guardou no deserto. Deus deu a eles coluna de fogo, Deus deu a eles nuvem para aliviar o peso do sol, o calor do dia, deu a eles água que brotava da rocha, deu a eles maná que caía do céu. Deus não permitiu que as sandálias se quebrassem, que as roupas envelhecessem. Deus os guardou e eles olharam para Deus dizendo: o Egito era melhor. Queridos, como nós somos ingratos, como nós deixamos a desejar no nosso relacionamento com Deus. E depois que a dura sentença vem sobre nós, a gente faz como os anciãos. Não tem jeito de Deus aliviar a mão. Ei, queridos, depois que tudo se vai, acabou. Então deixa eu te dizer uma coisa: primeiro, valorize o casamento que você tem hoje, porque amanhã ele não pode não existir mais. Valorize a família que você tem hoje, pais e filhos, porque amanhã você pode estar sepultando alguém. E acima de tudo, valorize o que Deus tem feito por você, porque Ele pode retirar a sua mão e você sentir o peso das consequências de seus pecados. Valorize, em nome de Jesus. Terceira coisa que nós aprendemos aqui. Alguém pode ler o versículo 6, por favor? Embora
a dura sentença de Deus tenha recaído sobre aquele povo, ao ponto de que aqueles anciãos provavelmente jamais veriam a sua terra de novo. Deus dá a eles um conselho que servirá para as gerações vindouras. Deus dá a mim e a você conselhos, orientações que servirão para abençoar os nossos filhos. Ele diz a eles assim: olha, convertam dos seus maus caminhos, abandonem os ídolos, abandonem as abominações diante das quais vocês se prostraram e voltem-se para mim. O cativeiro vai durar o tempo que eu decretei durar, mas os seus filhos receberão a liberdade. Irmãos, é interessante como atitudes nossas produzem bênção ou maldição nos nossos filhos. Normalmente, quando você vê uma criança que não é corretamente educada, dignamente educada, a frase do brasileiro é: se Deus não tiver misericórdia. Eu fico olhando, por exemplo, para os pais melindrosos. Tem pai ou mãe melindroso aqui, irmãos? Tem? Tem não, né? Amém? Tem não. O que é um pai ou mãe melindroso? É aquele pai ou mãe que não enxerga os erros dos filhos. Meus filhos não fazem esse tipo de coisa. Filho meu não comete esse tipo de erro. Eu tenho um colega evangelista que a congregação se revoltou contra ele, porque o filho adolescente parece que aprontou alguma coisa lá. Quando foram sentar com ele para conversar, ele falou assim: meu filho não faz isso. Irmãos, pai melindroso, mãe melindrosa é aquela que o menino chega meio dengoso e diz assim: o fulano brigou comigo. Ao invés da mãe fazer o menino virar homem, fala direito, engrossa essa voz, a mãe vem cá, neném, pega pela mão e vai lá na criança: o que você fez contra meu filhinho? Irmãos, eu vou falar uma coisa com vocês. O Samuel hoje em dia nem reclama dentro de casa das coisas às vezes que acontecem entre ele e os colegas de escola. Ele se resolve por lá. Que o fulano fez isso comigo. Eu falei: experiência para a vida, meu filho, toca para frente. A gente enfrenta essas coisas. Há uns 2 anos atrás, deu errado lá na quadra da escola, correram com ele para o posto de saúde e mandaram me chamar. Cheguei lá, os 2 dentes da frente quebrados, e quebrados quase que na raiz, e já são permanentes. Irmãos, por coisa muito menor que isso, eu já vi pai e mãe melindrosinho querer quebrar o pau na escola. O diretor todo preocupado, a secretária de educação, vieram todos conversar comigo. Eu olhei para os 2 e disse: aquietem o seu coração, acidentes acontecem e ele está bem, nós vamos tratar isso aí. Agora aquietem, porque coisas assim acontecem. Irmãos, nós precisamos saber até as atitudes que tomamos, porque elas vão ser ou benéficas ou maléficas aos nossos filhos. Mãe melindrosa cria filhos melindrosos que não suportarão as pancadas da vida. Pais ímpios criam filhos descrentes.
que glorificarão a Satanás durante a sua caminhada nessa terra. Em Deuteronômio, o Senhor vai dizer aos pais: estas coisas que hoje vos ordeno, tu as inculcarás aos teus filhos, assentado à mesa ou andando pelo caminho. Pai ímpio, mãe ímpia, são aqueles que, embora alguns deles estejam dentro da igreja, mas não são crentes dentro de casa. Não são crentes dentro de casa. Então deixa eu perguntar uma coisa a você que está presente aqui. Você já orou com seu filho alguma vez? Não é orar por ele, não. É orar com ele, com ela, com eles. Você já orou? Seus filhos já te escutaram orando? Algum filho seu já te viu lendo a Bíblia? Já, irmão? Já? Já te pegou lendo a Bíblia? Tem filho aqui que, se pegar o pai ou a mãe lendo a Bíblia, vai dizer: meu Deus do céu, vai dobrar o joelho e dizer: Senhor, não volta hoje não, meu Deus. Vai ser um milagre terrível. Meus filhos têm uma mania insuportável de entrar no meu quarto sem bater na porta. Desde que eu me entendo por pai, não é por gente não. Eu tenho tentado ensinar para eles que porta de quarto de pai e mãe é proibido para filho. Mas lá em casa meus meninos não aprendem igual vocês. Os meus são mais teimosos. Mas de vez em quando, na hora que eles abrem a porta, eu digo: ops, estou estudando, volta. Eles voltam. Eles sabem que eu estou concentrado na palavra de Deus. E eles precisam saber disso, que dentro de casa tem um pai que ora, tem um pai que lê as Escrituras, tem um pai que busca a face de Deus. Sabe por quê? Porque através deste ensinamento eu vou poupar meus filhos de muita dor e sofrimento lá na frente. Eles conhecerão a verdade, mas eu serei a primeira porta que se abrirá para eles. Nós não temos a autoridade de salvar ninguém. Isso é atributo exclusivo de Deus. Mas somos nós, os portadores da boa nova, que vai endireitar as veredas dos nossos filhos. Irmãos, coisa triste é ter um pai e uma mãe que, quando os meninos nasceram, eles já eram crente. Quando os meninos crescem, eles vão contar testemunho no microfone e diz: eu conheci o Senhor Jesus através de fulano e ciclano. Ei, irmãos, pelo amor de Deus. Se quer me matar de tristeza, é isso. Porque eu quero meus filhos testemunhando lá na frente. Orem comigo nesse favor. Mas o dia que os meus filhos ousarem dizer: eu tive um encontro pessoal com o Senhor, eu quero ser citado: meu pai me ajudou na minha caminhada de fé. E não é porque eu estou à frente da igreja, não. Porque lá eu não sou pastor, não, irmãos. Lá eu sou marido e pai. Como vocês aqui. Então Deus deu a eles essa oportunidade. Arrependam-se. Endireitem suas veredas, para que a sua geração vindoura seja liberta desse sofrimento. Para que, por meio da justiça de vocês salvem a si mesmos. Ninguém vai para o céu de carona, irmãos. Então corrijam suas vidas, para que vocês sejam achados aprovados diante do Senhor, e para que os filhos de vocês conheçam as veredas justas através da sua vida, em nome e na autoridade do Senhor Jesus. Amém, irmãos? Fiquem de pé, nós vamos orar. Querido Deus, eu suplico ao Senhor, em favor da tua igreja e em favor daqueles que eventualmente assistirão essa palavra pelo YouTube, que o Senhor, em nome de Jesus, endireite as nossas veredas, deponha do nosso coração todo ídolo, especialmente o ego. Ó Senhor,
Faça-nos diminuir para que o Senhor cresça dentro de nós, para que o Senhor seja visto em nós, em nossas atitudes, em nosso comportamento, Senhor. Querido Deus, perdoa-nos as vezes em que priorizamos as vontades da nossa mente corrompida, do nosso corpo afadigado pelo pecado. Perdoa-nos, Senhor, às vezes que nós nos rendemos à nossa carne inclinada para o mal. Perdoa-nos, Senhor, às vezes em que nós alienamos a nossa vida de Ti. Perdoa-nos, Senhor, e conduze-nos a uma vida reta e santa, a uma vida de arrependimento e santificação, a fim de que as gerações que estão chegando aí depois de nós, nossos filhos e netos, sejam, ó Deus, alcançados para a Tua glória, através da nossa vida, da nossa conduta, da nossa pregação, da nossa contrição, Senhor. Ajuda-nos, em nome de Cristo Jesus. Amém. Louvado seja Deus.